Oi, meus amigos aqui do canal Crescer em Deus, mais um vídeo, graças a Deus, como sempre, tem que agradecer a Deus a tudo em nossas vidas, a cada momento. Mais uma leitura da Bíblia hoje, né? Mais uma parte, né? Hoje eu vou ler para vocês Lucas 24, na parte Lucas, versículo 24, do 36 ao 53. Anote aí, Lucas 24, do 36 ao 53, tá? Aí depois você anota aí, você mesmo lê, faz sua reflexão. Aqui eu vou ler a Bíblia e vou, em algum momento, falar, né? Porque aqui nesse canal, para a gente refletir nos nossos atos, na leitura, em tudo, né? Para poder cada dia estar crescendo em Deus. Mas antes de ler a Bíblia, a palavra de Deus, né? Eu vou pedir a você que seja aqui um amigo do canal Crescer em Deus, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu like, o seu coração, o seu gostei aí, o seu ok, tá bom? Em todos os vídeos aí, vai ver cada vídeo e deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Vamos lá? Mas primeiramente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Lucas 24, versículo do 36 ao 53. Aparição de Jesus ao 11. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um espírito. Mas ele disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, ele mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era a sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e o comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entender as escrituras e disse-lhes: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Elevação de Jesus aos céus. Então Jesus levou-os para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e o abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado aos céus. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Amém? Glórias a Deus, né? Palavra santa de Deus, uma palavra que nós temos sempre que estar lendo, né? A Bíblia. Então aqui Jesus falou, né? Prometeu a eles antes de subir aos céus, que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até que seja revestido da força do alto. E outra coisa aqui que Cristo falou para ele, né? Que assim está escrito: o Cristo sofrerá
e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações. Né? É através de Jesus, o Filho de Deus, que vem a conversão. Temos de se converter a Deus, né? E outra coisa que a outra promessa: eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu, por isso permanecer na cidade. O que Jesus está falando? Que o Espírito Santo, né? Jesus subiu, mas vai vir o poder do Espírito Santo, que é um presente que Deus deu a todos nós, né? Esse poder do Espírito Santo. Então, por isso que é muito importante nós estar em oração, convocando o Espírito Santo, deixando nosso corpo, nosso pensamento mais longe do pecado, para o Espírito Santo fazer morada em nós, né? Então, a leitura da palavra foi sobre isso, que Jesus foi, mas prometeu a todos nós esse advogado, esse Espírito que nos dá força a todos os dias. Por isso a conversão vem por Jesus Cristo. Ele que sofreu na cruz, sofreu tudo, essa humilhação, né? Para poder retirar o pecado, nos lavar, estar em oração, né? Sempre seguindo a palavra de Deus, porque o que Deus promete, está prometido. Por isso que ele enviou o poder do Espírito Santo, porque Jesus se foi, mas deixou o poder aqui do Espírito Santo para nos revestir para nosso crescimento, né? O Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá os dons. Por isso que é importante a gente notar o chamado, perceber o chamado de Deus. Existem vários dons aí que Deus nos dá através do Espírito Santo. E essa promessa, esse poder que Deus, não é poder de ser, poder para nosso crescimento, para retirar os nossos pecados, para limpar os nossos caminhos, através de quem? Quem dá a conversão? Jesus Cristo. Temos que ser um seguidor de Cristo, ler sempre as palavras, aprender, sempre pedir o Espírito Santo para clarear nossa mente, para poder interpretar, entender a palavra de Deus, né? Com o coração cheio do Espírito Santo. E aqui também, na parte final aqui do versículo, está falando, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, eu estava sempre no templo bendizendo a Deus. Está no templo. Por isso que é importante a pessoa ir à igreja. Claro que nós somos a igreja. A gente estando em casa, a gente tem Deus, porque nós somos a igreja de Cristo. Mas é importante ir à igreja, participar da missa, participar em comunhão com a comunidade. E em casa nós não recebemos a Eucaristia, né? Aquele momento tão único, especial na igreja, que é receber o corpo de Cristo em nós, né? A Eucaristia. Esse momento é muito importante para nós, filhos de Deus, porque receber a Cristo na Eucaristia, né? O pão e o vinho se tornando o corpo de Cristo, né? Essa maravilha que Deus nos deu, nos deixou, né? Com a unção do Espírito Santo, o corpo de Cristo em nós. Vai à igreja, vamos estar em comunhão ali com a presença de Cristo em nós, né? Ali através da bênção do Padre, que Deus também deixou isso na sua igreja, né? Através da pedra, através de Pedro, né? A continuidade é um significado de Deus aqui na nossa frente, né? Vamos nesse caminhar, nesse crescimento a Cristo, crescer em Deus cada dia. E não deixe de ler também o livro do Catecismo Católico, né? 2 livros. A Bíblia, muito importante para nós, e ter sempre Deus no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser, através da Eucaristia na missa. Então fica aqui mais um vídeo na leitura da Bíblia para vocês, irmãos, todos unidos. E se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu like, que é muito importante para o canal estar crescendo. Que Deus abençoe você e a sua família, e a intercessão e a presença de Maria sempre aqui no nosso coração. Então,
Amém? E crescer em Deus.